Bem-vindo ao F5 Reboot. O ano era 2013 e na E3, a Sony subiu ao palco com um trailer que parou o mundo, uma carruagem, Londres, névoa, 4 cavaleiros com armamento que não fazia nenhum sentido para o século XIX. Em 2015, o jogo chegou e a crítica não perdoou. Curto demais, muitos eventos QuickTime e um final sem resolução. O estúdio queria fazer uma sequência, porém a Sony não aprovou. Anos depois, o estúdio foi vendido para a Meta e fechado em 2024. Hoje a gente vai descobrir se The Order 1886 foi realmente um jogo ruim ou se foi um jogo que o mundo julgou errado. É hora de apertar o F5 e rebobinar para os clássicos que merecem outro play. The Order 1886 foi anunciado na E3 de 2013, no mesmo evento em que a Sony revelou o PS4. O estúdio por trás era o Area Town, a mesma que havia criado 2 jogos de God of War para o PSP, Chains of Olympus e Ghost of Sparta, bem recebidos pela crítica. O jogo levou quase 5 anos para ficar pronto, e a equipe construiu um engine próprio do zero. Uma decisão cara e arriscada que normalmente só faz sentido se você planeja usar esse engine em jogos futuros. Ou seja, a Area Town estava apostando em uma franquia, não em um jogo único. Dias antes do lançamento, um vídeo foi vazado mostrando o jogo sendo zerado em menos de 6 horas. A internet explodiu. A crítica entrou com pré-julgamento pronto. O jogo teve nota final no Metacritic de 63 e vendas abaixo do esperado, o equivalente a um fracasso para um exclusivo da Sony. Sua sequência não foi aprovada e a Area Town tentou sobreviver com outros projetos, foi comprada pela Meta em 2020 para fazer jogos de realidade virtual, mas fechada em agosto de 2024 sem aviso. A história se passa em 1886, em uma Londres vitoriana alternativa. A Revolução Industrial chegou décadas antes do normal por causa de uma ameaça que ninguém admite em público: os licantropos, criaturas meio humanas, meio bestas, que estão em guerra com a humanidade há séculos. Para combatê-los existe a Ordem, uma versão reimaginada dos Cavaleiros da Távola Redonda do Rei Arthur. Você controla Sir Galahad, um dos cavaleiros mais antigos e experientes do grupo. A grande sacada da história é a Água Negra, uma substância que amplifica os sentidos humanos, regenera ferimentos graves e prolonga a vida. É a reimaginação do Santo Graal, o que na lenda trazia paz ao reino, no jogo mantém os cavaleiros vivos em uma guerra sem fim. O elenco de apoio é bem construído. Lafayette, o francês carismático, rouba qualquer cena em que aparece. Lady Grain tem uma relação de quase pai e filha com Galahad. Sir Percival, o líder do grupo, carrega o mistério que o jogo planta mas nunca resolve. E tem Nikola Tesla, o inventor responsável pelas armas impossíveis que os cavaleiros usam. Canhões de arco elétrico, rifles que incendeiam o ar com termite. O jogo até insere eventos históricos reais no enredo, incluindo os crimes de Jack o Estripador. É uma premissa absurdamente rica, um universo que tinha potencial para mais jogos, mas que ficou em um. A jogabilidade é onde o debate começa e onde a honestidade é mais importante. The Order 1886 é um cover shooter em terceira pessoa, estilo Gears of War, porém vitoriano. Você corre, se cobre, mira, atira, os controles são responsivos, as animações são impecáveis e o gameplay em si é sólido. O que eleva o combate acima do genérico são as armas especiais. Soltar um relâmpago do Arc Gun, que paralisa um grupo inteiro de inimigos e depois detonar o ambiente como termite, é uma das experiências mais satisfatórias do jogo. Mas o jogo também tem problemas e a gente precisa ser honesto sobre eles. Primeiro, excesso de QuickTime Events. Em 2015 já eram criticados, hoje parecem fósseis. Confrontos que deveriam ser memoráveis, especialmente os combates contra os licantropos, viram sequências de apertar o botão no momento certo. O jogo tinha fundação para um sistema de combate corpo a corpo robusto, mas deixou pela metade.
O segundo, linearidade extrema. Não existe exploração real. Cada pulo acontece onde o jogo manda que você pule. Os objetos que você pode examinar existem majoritariamente para preencher tempo. Há puzzles introduzidos uma única vez, como decifrar código Morse, que parecem protótipos de mecânicas que seriam desenvolvidas numa sequência que nunca existiu. O terceiro, capítulos que não fazem nada. A narrativa ganha força real só nos últimos atos. Os capítulos 11 e 12 são genuinamente bons. O problema é que o caminho até lá tem seções onde você anda por corredores, ouve diálogos que não constroem tensão e percebe que está assistindo mais do que jogando. A IA dos inimigos humanos também deixa a desejar. Eles se posicionam mal, ignoram companheiros mortos ao lado, repetem comportamentos, e isso contrasta brutalmente com o visual que tenta ser realismo puro. Porém, quando o jogo funciona, funciona muito. Os tiroteios agressivos com o uso inteligente de todas as habilidades de Galahad são divertidos, e há uma qualidade constante de quero saber o que vem a seguir, que te mantém jogando mesmo com os problemas. Visualmente o jogo brilha. Em 2026, com 11 anos de existência, o jogo ainda compete com lançamentos recentes. A iluminação, as texturas, os reflexos nas ruas molhadas de Londres é o tipo de detalhe que você para olhar de perto. A trilha sonora é de Jason Graves, compositor de Dead Space e Tomb Raider. Toda a orquestra foi gravada ao vivo. O resultado é uma sonoridade sombria, pesada e épica que cola perfeitamente na Londres vitoriana. E então, The Order 1886 foi um jogo ruim ou foi um jogo que o mundo jogou errado? Não é uma obra-prima, tem falhas sérias de ritmo, de mecânica e de ambição não cumprida. A crítica de 2015 não estava errada, estava incompleta. Avaliou o que o jogo entregava, sem contextualizar o que ele estava tentando construir. A Weary at Dawn não estava fazendo um jogo, estava fazendo o primeiro capítulo de uma franquia. Construiu um engine próprio para isso, criou um world building rico e apostou tudo numa visão de longo prazo que a Sony não estava disposta a financiar. O resultado é um jogo que parece um piloto de uma série excelente que nunca foi renovado. Todas as peças estão lá. O elenco funciona, o universo é instigante e o episódio termina exatamente quando você começa a entender o que essa história poderia se tornar. Se for jogar, prepare-se para a sensação de querer mais do que vai receber. É uma promessa sem continuação. Você já jogou The Order 1886? Acha que a Sony errou em não dar uma sequência? Deixa nos comentários. Se curtiu esse reboot, deixa o like e se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder o F5 Reboot de quarta e o F5 da semana de sexta. Para dar um upgrade no setup, dá um F5 no comentário fixado. Links com ofertas especiais atualizados toda semana. Um abraço e até a próxima!